Muito bom dia a todos. Vamos continuar com o sexto estudo desta série de estudos sobre a vontade de Deus. Vou tentar, pelo menos na minha mente, em 2 minutos, que é para ver se demora 10 só, a fazer uma retrospectiva daquilo que temos falado nas últimas 5 semanas. Há algumas pessoas que aqui estão que não ouviram nada sobre o assunto, mas também não vamos estar a repetir tudo. Às vezes parece que repito tudo, mas também não estou muito preocupado porque, claro, devemos falar de coisas novas. Mas Paulo dizia, não me canso de escrever as mesmas coisas porque a segurança para vós. E como o irmão dizia, eu não me preocupo em repetir as coisas. Eu ficarei preocupado quando eu não disser as mesmas coisas. Há pessoas que às vezes querem sempre coisas novas, diferentes, e por vezes metem-se em complicações. Ora bem, falámos no início sobre formas erradas, completamente antibíblicas de buscar a vontade de Deus, buscar o caminho a seguir. Vimos que ainda hoje em dia há pessoas que buscam meios completamente pagãos de buscar a vontade de Deus, como os horóscopos, como o tarô e outras. Nós vimos o exemplo do rei Nabucodonosor, que até chegava ao ponto de buscar nas entranhas dos animais que sacrificava qual era o caminho a seguir. Vimos que, noutro tempo, o povo de Deus buscava a vontade de Deus de outras formas, que nós não devemos buscar hoje, como Gideão. Vimos o exemplo de Gideão. Vimos que nem era bem buscar a vontade de Deus, porque Deus já lhe tinha dito. Ele pediu um sinal para, por assim dizer, confirmar aquilo que Deus já lhe tinha dito. Vimos o exemplo do servo de Abraão, que pediu, Senhor, aquela mulher a quem eu pedi para me dar de beber e der também beber aos meus camelos, seja essa mulher que tu escolheste para o filho do meu Senhor. Vimos também Elias, vimos também o exemplo dos discípulos que lançaram a sorte no regaço para ver qual era o discípulo que devia substituir, quem é que deveria substituir Judas. E todas essas formas eram usadas e Deus honrava a fé, a atitude dessas pessoas, mas era num tempo em que a palavra de Deus não estava completa. E nós hoje temos a palavra de Deus completa, e quando nós buscamos estas maneiras de buscar o caminho a seguir, buscar a vontade de Deus, estamos basicamente a dizer: Deus, a tua palavra não me chega, eu preciso de algo mais. E entramos em terrenos complicados quando dizemos que o Senhor mostrou-me isto, o Senhor mostrou-me aquilo. Se assim for, é caso para perguntar sempre onde é que isso está na Bíblia. E começámos há 2 semanas a falar de algumas passagens onde claramente nós lemos qual é a vontade de Deus. E começamos por aí. Basicamente, a conclusão a que eu quero chegar, e se não ouvirem mais nada nas próximas semanas, a conclusão que eu quero chegar é que não há uma forma, eu ia dizer que não há uma forma sobrenatural de nós conhecermos a vontade de Deus. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é sobrenatural, não é algo humano, é algo escrito por inspiração divina. Mas não estamos à espera de manifestações extra-bíblicas para descobrirmos a vontade de Deus. Tem de estar tudo em consonância com a palavra de Deus. Nós vimos então a passagem mais fundamental, mais básica sobre a vontade de Deus é... Muito bem. Deus, 1 Timóteo 2, lemos 2, 3 e 4, que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Sim, também é verdade que Deus quer que obedecemos aos seus mandamentos, mas na epístola de Paulo a Timóteo ele diz: Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Eu até queria dizer o seguinte: se alguém perguntar qual é a vontade de Deus para a minha vida, a minha vontade de responder é: a vontade de Deus para a tua vida é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Está bem, isso é a vontade de Deus para todos, é verdade não? Mas para mim, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. A vontade de Deus para ti é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Parece que isto não está a responder à pergunta, mas está. A vontade de Deus para cada um de nós é que nós compreendamos que o essencial, o mais importante nas nossas vidas, é que nós contribuamos para esta vontade de Deus. Que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ou seja, se tu és salvo, primeiro, se não és salvo, é da vontade de Deus que tu te salves.
E não deixe isto para outro dia. E há aqui um problema em que nós muitas vezes caímos. Um erro que nós muitas vezes, enquanto igreja, enquanto pregadores, enquanto expositores da Palavra de Deus, às vezes nos esquecemos que pode estar no nosso meio alguém que já pode ter ouvido o Evangelho centenas de vezes e ainda não se converteu. Nós não devemos perder a oportunidade de lhes falar uma vez mais. Por vezes, já assisti a muitos cultos ditos de evangelização, onde sei que há pessoas descrentes e o pregador passa 40 minutos, 45 minutos, 50 minutos e não faz um apelo às pessoas para se converterem. Para esta necessidade urgente de se reconciliarem com Deus. De terem os seus pecados perdoados pela obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Parte do princípio que toda a gente é crente e dá-se assim uma mensagem que já vinha previamente preparada, não se conhece as pessoas às vezes, ou mesmo sabendo que estão ali descrentes, às vezes passa-se o tempo a falar sobre assuntos muito importantes e as pessoas até podem ser tocadas por outras palavras que não o converte, aceita a salvação que Deus te quer oferecer, mas é importante sempre que falemos, porque nunca sabemos se as pessoas que se sentam ao nosso lado nos bancos da igreja há décadas se são verdadeiramente crentes ou não. E já tenho ouvido alguns exemplos de pessoas que se converteram ao fim de largas dezenas de anos a ouvir o Evangelho. Portanto, é importante nós compreendermos isto. É a coisa mais importante. A maior tragédia do ser humano é quando parte sem conhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Portanto, é da vontade de Deus que, para nós, para mim, que todos os homens se salvem ao conhecimento da verdade. Depois, se és salvo, é da vontade de Deus que venhas ao conhecimento da verdade. E a verdade, da presente verdade. Digo eu. A presente verdade. E a verdade, pois eu queria falar um pouco mais sobre isso, mas vai ficar para mais daqui a bocado. Então nós devemos também contribuir para que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, falando do Evangelho aos outros. E depois de sermos salvos e de falar do Evangelho, devemos compreender a presente verdade. E a presente verdade nós encontramos-la na Palavra de Deus. Encontramos-la dirigida a nós mesmo, Igreja, Corpo de Cristo. Encontramos-la nas Epístolas da única pessoa, atenção, revelados por Deus, mas escritos humanamente pela única pessoa que fala do Corpo de Cristo, que é o apóstolo Paulo. E é lendo a Palavra de Deus, compreendendo a Palavra de Deus à luz da revelação dada a Paulo, que nós vamos compreender a verdade. Não é ver televisão em casa que vamos chegar ao conhecimento da verdade. Vamos conhecer muita mentira. Pode ver misturado com um bocadinho de verdade às vezes, mas vamos estar a ser sujeitos à propaganda do inimigo. E sobre o lermos a Palavra de Deus, eu vou dizer-vos muito sinceramente. Esta semana voltei a fazer algo que já vos disse que tenho feito, que é, por vezes, ler não é fácil. Sentar-nos e lermos a Palavra de Deus não é fácil. Porque, falo por mim, dou prioridade a outras coisas, mas podemos também ouvir a Palavra de Deus. Eu fiz isso esta semana. Decidi, olha, vou voltar, entre outras coisas que gosto de ouvir, vou ouvir a Palavra de Deus. Então, comecei Romanos até Filémon, em português, Romanos até Filémon, em inglês, e ouvi isso tudo durante esta semana. Não dura assim tanto tempo. 10 horas, 5 horas. 5 horas em português, 5 horas em inglês. E agora estou a começar a ouvir Gênesis e até Apocalipse. E espero até o fim do mês fazê-lo. Eu recomendo. A vossa vida não vai ser a mesma. E se vocês lerem, de preferência ler. Não tenho dado muito para ler, mas estou a ouvir. Um bocadinho preguiçoso, talvez, mas tenho estado a fazer. Se vocês lerem 3 capítulos, começarem em Romanos 1, se lerem 3 capítulos, vão ler todas as epístolas de Paulo, que é onde temos a revelação para nós, Igreja do Corpo de Cristo, no mês. Chega ao fim do mês, voltam a fazer. No mês seguinte, voltam a fazer. A vossa vida não vai ser a mesma.
Experimentem. Porquê? Porque o apóstolo Paulo diz aos Colossenses: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. E se nós fizermos a comparação entre a Epístola de Paulo aos Efésios e a Epístola de Paulo aos Colossenses, que tem muitas passagens paralelas, sabem qual é a passagem em Efésios? A expressão paralela em Efésios é esta expressão da palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Sabem qual é? Encher do Espírito. Se eu quero ser cheio do Espírito, não é aquelas manifestações sobrenaturais que alguns querem acreditar. Encher do Espírito é o Senhor pensar que é como em Pentecostes, que vem fogo do céu, o Espírito Santo desce como fogo do céu. Não é nada disso. Encher-nos da palavra. E devemos estar cheios da palavra, ler a palavra de Deus, estudar, meditar. Isto não, ia dizer que isto não acontece por obra e graça do Espírito Santo, como se costuma dizer às vezes essa expressão, mas é mesmo obra e graça do Espírito Santo. Mas temos de fazer algo quanto a isso. Não é ficar à espera que Deus faça tudo e nós nem sequer nos aplicamos ao estudo da palavra de Deus, à leitura ao estudo da palavra de Deus. Porque é assim que vimos ao conhecimento da verdade. E é assim que depois nós vamos perceber: olha, a vontade de Deus. Olha, eu já li várias vezes esta expressão vontade de Deus na Bíblia. Olha, deixa-me lá, eu lembro-me que havia uma em Romanos. Vontade de Deus, olha, vontade de Deus é esta. Vontade de Deus é esta. Vontade de Deus é esta. E não vamos andar aqui à deriva, sem saber o que é que eu hei de fazer agora. Qual é a vontade de Deus para mim? Então, várias coisas que são claramente a vontade de Deus, e vou falar muito rapidamente. Que te dês primeiramente ao Senhor, que percebas que não és de ti mesmo, como diz também o apóstolo Paulo aos Coríntios: não sois de vós mesmos, o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, e não sois de vós mesmos. Diz também, Romanos 12, 2: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque isto sobre aquela passagem dos macedónios que se deram primeiramente ao Senhor pela vontade de Deus. Lemos também em Gálatas que Deus quer que nós sejamos livres do presente século mau. Em Gálatas 1:4, o qual se deu assim mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau. Por isso é que ainda há bocado eu disse o presente século mau. Lemos também na semana passada em 1 Tessalonicenses 4:3 que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E prostituição, a palavra original é porneia, e nós conhecemos palavras que derivam daí. Todo tipo de ato sexual fora do casamento é errado à luz da palavra de Deus. Deixemos essas coisas. E a palavra de Deus diz mesmo, no versículo antes daquilo que eu citei há bocadinho, que somos o templo do Espírito Santo, o que é que diz o apóstolo Paulo? O Armando já citou na semana passada: fugir da prostituição. Fugir. Não é enfrentar. Também disse, creio que disse na semana passada, que o apóstolo diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas em relação aos desejos da mocidade, o apóstolo Paulo diz: fugir dos desejos da mocidade, fugir da prostituição. Não tentem, não fiquem a pensar como é que será, como é que não será. Como dizia alguém, é como eu olhar para... Como é que era assim? Olhar para... esperar que não comesse. Desta essa ilustração que é como estar a olhar para uma coisa muito boa que eu quero muito comer, estar a olhar. Acho mesmo que eu vou acabar por não comer aquilo. Não nos entretenhamos com o pecado. Ele parece bom, não tem um aspecto horroroso, mas o seu fim é tremendo. Eu falei-vos que, infelizmente, nesta área da pureza sexual, tenho sentido, tenho visto, e se calhar irmãos mais velhos têm visto a degradação moral, mesmo dentro dos crentes. E eu vou contar-vos uma experiência que já me contavam de quando alguns dos nossos irmãos, não muito mais velhos, mas um pouco mais velhos, contavam de um casal. Eu contei essa história e ele disse-me: mas eu ainda não namorava, mas o espírito era o mesmo. Em que iam um casal, ou namoravam ou estavam a fazer acordo, por assim dizer.
estavam a caminhar e ela tropeçou. Já estou a ver que já conhecem a história. Ela tropeçou e ele, para não lhe tocar de uma forma que pudesse ser menos própria, deixou cair ao chão. Que não é assim muito romântico, não é? Mas hoje em dia há demasiado contacto. E acho que faríamos bem em sermos mais puros e mais cuidadosos nessa área. Eu costumo brincar com uma situação, alguns conhecem essa expressão, não é minha, é do irmão nosso. E eu concordo com ele. Um jovem devia abraçar uma jovem. Como é que um jovem deve abraçar uma jovem? Um abraço lateral. Por isso é que muitas vezes brinco, e às vezes a cumprimentar as pessoas, olha, dá cá um abraço lateral. Pode alguém dizer, mas achas que vai haver algum problema? Não nos ponhamos a jeito. Não demos um mau exemplo a outros. Isto pode parecer, eu até falei na Santa Sá, isto pode parecer assim um bocado do século... são algumas ideias do século XX, mas parece mais do século XIX ou século XVIII. Mas eu, olhando para trás, cheguei à conclusão de que alguns princípios que nos tentaram incutir quando eu era mais jovem eram muito importantes. Para evitar colocarmos a jeito para cair em pecado. E falei-vos até daquele exemplo do Mike Pence, do vice-presidente americano, que diz que não está sozinho com uma mulher, que não seja a dele. E alguns dizem, o quê? Não me digam que ele não se consegue controlar. Não quero dar lugar ao diabo. Não quero dar aparência de mal. E nós faríamos bem em seguir estes princípios de pureza. Ora bem, também é da vontade de Deus que nós, se alguém quiser dizer alguma coisa, eu sei que se tivesse aqui a palavra, alguns poderiam falar em muito tempo e muito bem, mas se alguém quiser dizer alguma chega sobre este assunto. É da vontade de Deus, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É da vontade de Deus que nós sejamos agradecidos, não sermos pessoas rabugentas que estamos sempre a dizer, a queixar-nos do que acontece isto ou aquilo. É da vontade de Deus que, diz Deus de Paulo aos servos, que devem fazer de coração a vontade de Deus. Ou seja, quando nós estamos a trabalhar, se nós damos o nosso melhor, se nós estamos empenhados naquilo que fazemos, estamos a fazer a vontade de Deus. Temos aqui alguns princípios básicos sobre a vontade de Deus. E podemos pensar assim, mas é só isto? Eu diria, isto é o começo. Se tu fizeres estas coisas, se fores crente, se te dás primeiramente ao Senhor, se percebes que a obra de Deus é mais importante, não é o teu bem-estar, se não estás embrenhado no presente século mau, se a tua maneira de ver o mundo não é a maneira do presente século mau, se és uma pessoa que sabe possuir o seu vaso em santificação e honra, se és um crente agradecido, e se no teu trabalho, nos teus estudos, dás o teu melhor, estás a fazer a vontade de Deus. E, como alguém dizia, a vontade de Deus é como um alvo. E quando nós temos um alvo, não há só um sítio. Um alvo é bastante grande. E se nós estivermos a fazer estas coisas, estamos certamente a fazer a vontade de Deus. Há aquele alvo que tem muito espaço, tem muita liberdade. Não há só uma decisão certa a tomar. Como em relação a escolher marido, mulher, não há só um. Não há só uma opção. Creio que temos alguma liberdade. Desde que façamos estas coisas, estaremos certamente dentro da vontade de Deus. Sobre a vontade de Deus, Ananias disse a Paulo algo sobre a vontade de Deus. Nós lemos isso não quando Ananias encontra Paulo, mas encontramos Paulo mais tarde a falar sobre isso em Atos 22:14. Atos 22:14 diz Paulo assim, sobre Ananias. Ananias disse:
O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Então, o Senhor designou para que conheças a sua vontade. De facto, Paulo tinha um privilégio enorme. Deus designou para que conhecesse a sua vontade. E se calhar nós também gostaríamos. Que privilégio Paulo teve. Deus escolheu para que conhecesse a sua vontade. Mas Paulo também fala-nos sobre nós conhecermos a sua vontade. Alguém se lembra de uma passagem em Efésios em que fala de descobrir a sua vontade? Efésios 1:9. Descobrimos o mistério da sua vontade, exatamente. Nós lemos sobre as bênçãos que temos, tudo o que nós temos, e lemos aqui a dada altura, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Deus nos revelou o segredo, o mistério da sua vontade. E é importante que nós conheçamos a palavra de Deus, conheçamos este mistério, conheçamos esta revelação que Deus deu ao apóstolo Paulo, para que saibamos o que é que andamos aqui a fazer. Porque senão, se nós não percebermos bem a vontade geral de Deus para o presente tempo, vamos cometer muitos erros nas nossas decisões. Se nós não compreendermos o que é que Deus está a fazer neste presente tempo, Deus está a tratar com gentios e judeus da mesma forma. E os crentes salvos hoje pertencem à Igreja de Cristo. Nós vamos cair em alguns erros. Eu já falei de alguns e vou só dar aqui alguns pequenos exemplos. Se nós percebermos o que é que Deus está a fazer hoje, não vamos, por exemplo, e não quero ser mauzinho para ninguém, não vamos estar a orar, venha o teu reino. Não vamos estar a fazer a oração do Pai Nosso, que não diz respeito a nós. A nossa esperança não é que o Senhor venha a reinar. Isso é a esperança da nação de Deus. Se há algo que nós possamos orar parecido sobre algo que Deus possa fazer, não é que venha o teu reino, mas que vá à tua igreja. Essa é a nossa esperança, o arrebatamento. Ou seja, se nós não entendermos o que é que Deus anda a fazer, nós não sabemos se queremos que venha ou se queremos ir. Não sabemos se vamos ou se virmos. Não sabemos. É importante nós compreendermos. Não é venha o teu reino, mas Maranata. O Senhor vem. Vem, Senhor, buscar a tua igreja. Não sabemos também, podemos cometer erros graves em relação à contribuição. Alguns que vão, infelizmente, atrás da obrigatoriedade de dar uma parte das suas finanças, do seu rendimento. Quando o apóstolo Paulo, o que é que diz? Cada um dê segundo a sua prosperidade e segundo aquilo que o Senhor colocou no seu coração e de acordo com as necessidades. Não é porque o dízimo não está em vigor hoje. E alguns acham que são obrigados a dar o dízimo. Não é isso que nós vemos. Portanto, precisamos de compreender o que é que Deus está a fazer hoje. Nós precisamos de compreender também em relação à oração. Eu não vou falar muito mais sobre a oração, já falei em outras ocasiões. E sobre a questão da doença. Só vou dar aqui dois pequenos exemplos. Nós lemos nos Evangelhos o Senhor Jesus Cristo a dizer aos discípulos: tudo aquilo que pedires em meu nome, eu o farei. Parece uma promessa espetacular. Só que o apóstolo Paulo diz o quê? Que nós não sabemos pedir como convém. Então, se eu não sei pedir como convém, será que eu quero esta promessa? O Senhor fez para a nação de Israel, mas não é para nós. Não é dirigida diretamente a nós. E cuidado com isto. Tudo aquilo que pedires em meu nome, eu farei para a glória de Deus.
Não é isso que nós temos hoje. Nós hoje temos algo diferente. O que é que diz o apóstolo Paulo aos Efésios? Aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então, juntemos estas duas passagens. Tudo aquilo que pedires em meu nome eu farei, mas nós não sabemos como pedir. E Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. O que é que prefere? Não nem posso dizer o que é que prefere, porque a outra não é para nós. O que é para nós é Deus é poderoso para fazer muito mais eficazmente, além daquilo que pedimos. Aquele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. É isto que nós temos para nós. Nós podemos, também diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, fazerem tudo conhecidas as nossas petições. Temos algum problema? Falamos a Deus. Senhor, tu sabes que eu estou a passar por esta situação, ajuda-me. Tu sabes que eu quero, se for uma doença, tu sabes que eu quero ficar bem, sabes que eu quero que o meu familiar fique bem, mas acima de tudo que faça a tua vontade. E ajuda-me a ter força, a saber depender de ti, para que, seja qualquer que seja o desfecho, eu continuar a honrar-te, saber honrar-te com as minhas atitudes, apesar do que vier a acontecer. E diz a palavra de Deus que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará dos vossos corações. Sobre não estarmos doentes ou não estarmos doentes, também está muito relacionado com isto. O que é que nós sabemos hoje? Que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mais do que curar-nos, o Senhor quer que nós compreendamos. Atenção, o Senhor pode permitir que nós fiquemos bem de uma doença. E certamente queremos. Ezequias queria, e não foi o facto de ele ser curado que depois teve problemas. Foi por causa da sua atitude posterior, como o nosso irmão Duarte fez bem a observar há umas semanas. Eu desejo ser curado, mas depois devo ter cuidado com a forma como eu ajo, porque a forma como eu ajo depois de ficar curado pode levar a que, se calhar, até teria sido melhor eu ter morrido. Foi o caso do rei Ezequias. Mas não foi o facto de ter sido curado, foi o facto de depois eu ter tido uma atitude negativa e ter tido um filho que foi um péssimo rei. Sobre a doença, queria dizer isso então. Mais do que curar, Deus quer que nós percebamos que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza e quer que nós compreendamos que, como o apóstolo Paulo compreendeu, que as coisas que lhe aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Mais do que eu quero ficar bem, tenho que pensar como é que eu posso utilizar esta situação para o bem. Não necessariamente para mim, mas para o bem do Evangelho. E no domingo passado, o nosso irmão Duarte escolheu um cântico e falou de uma crente do século XIX, creio eu, de Fanny Crosby, que ficou cega. O que é que ela fez? Revoltou-se contra Deus, disse: olha, agora já não consigo fazer nada para Deus. Sim, ela ficou cega ainda bebê, mas poderia revoltar-se, mas não. Usou aquela doença, aquela prisão, para maior proveito do Evangelho. E quantas pessoas, nós não sabemos quantas pessoas serão convertidas por intermédio dos hinos que ela compôs. Nós até cantámos um no domingo passado. E vários, milhares. Sim, exatamente. 8.000 ou 9.000. E porquê? Porque ela não deixou que a doença fosse um impedimento para servir a Deus. E atenção, se nós queremos, quando temos uma doença, ou algum irmão nosso tem uma doença, nós queremos ficar bem para nosso próprio proveito apenas, isso não é muito correto. Quando Paulo pedia as orações dos crentes, era para que ele pudesse pregar o Evangelho. Para que pudesse pregar livremente, para que pedia orassem por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Se alguém pede
as orações para ficar bem, para viver para si mesmo, não está correto. Senhor, eu quero ficar bem, quero servir-te, mas se não me puseres bem, Senhor, ajuda-me a perceber como é que eu te posso servir apesar disto. E isto é o vir ao conhecimento da verdade, de que nós falamos. Perceber que Deus não vai necessariamente curar-nos. Mas, infelizmente, é o que nós ouvimos muitos a dizer que Deus vai curar, Deus vai fazer, e isso é não perceber o que é que Deus está a fazer hoje. É, como iremos ver daqui a um bocadinho, é não estar cheio do conhecimento da sua vontade com toda a sabedoria e inteligência espiritual. Isso é uma passagem que nós lemos em Colossenses 1:9. Em Colossenses 1:9, o apóstolo Paulo diz que está a orar pelos colossenses. Diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. E de pedir o quê? Olha o que é que o Paulo pedia. Não pedia que tenham prosperidade, que tenham saúde. Isto é secundário. Ok? Eu claro que... Atenção. Eu sei que ponho-me a jeito para hoje amanhã, um dia que eu tenho algum problema, dizer, não, mas tu dizias aquilo e então, como é? É verdade. Claro que eu quero ter saúde. Claro que eu quero ter a minha família bem. Claro que eu quero ter trabalho. Claro que eu quero ter dinheiro. Claro que eu quero ter essas coisas. Agora, se não as tiver, como é? O que é que vou fazer? É que quando Jó teve aquelas provações enormes, o que é que mostrou a sua atitude perante aquelas situações? É que o seu coração não estava naquilo. O diabo foi, tirou-lhe as riquezas. Assim, enganaste, não estava aí. O meu coração não estava aí. Porque o diabo queria atacar o coração de Jó. Atacou as suas riquezas? Não. Procura melhor. Os seus filhos? Também não. A sua saúde? Não. O seu coração estava em Deus. A sua confiança estava em Deus. E se um dia acontecer alguma coisa, quando a tragédia bater à porta, porque pode, não há aqui nenhuma proteção especial só por sermos crentes. Não veio sobre vós tentação senão humana. A ideia daquela passagem é: não veio sobre vós tentação senão aquilo que acontece a qualquer um. Pode acontecer. A diferença que pode haver é a forma como eu reajo perante aquilo, perante a dificuldade. Vou revoltar-me? Vou ficar resignado? Ou vou pensar, de que forma é que eu posso usar esta prisão, esta dificuldade, para maior proveito do Evangelho? E atenção, maior proveito do Evangelho não é maior proveito meu. Se querem ouvir sobre isto, procurem. Eu já dei uma mensagem aqui em outubro. Procurem no site da igreja ou no YouTube sobre maior proveito do Evangelho. E é importante que nós percebamos o que é que estamos aqui a fazer, o que é que Deus está a fazer e o que é que nós estamos aqui a fazer. Eu não estou aqui neste mundo para ter uma vida desafogada do ponto de vista material, do ponto de vista físico. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é ser que eu estou aqui para me deixar consumir para que o Evangelho chegue a mais pessoas. Porque qual é a vontade de Deus para mim? É que todos os homens salvem e venham ao conhecimento da verdade. É isto que eu devo perceber, compreender. Não é... O meu objetivo não é ter uma vida boa, entre aspas, do ponto de vista humano. Porque isso é ter uma compreensão carnal. E quando digo carnal não é pecaminosa, carnal de cometer pecado. Não. É ter uma mentalidade carnal, ter uma mentalidade virada para as coisas, meramente para as coisas materiais. Então, Paulo queria que os colossenses fossem cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Estas orações que Paulo fazia. Então ele pedia que fossem cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Toda. Quando falamos de sabedoria, há uma pessoa que nos vem à mente. Quem é que vem à mente? Salomão. Só que Salomão, e vamos terminar com o exemplo de Salomão. Salomão, no primeiro livro de Reis 3, primeiro livro dos Reis 3, só para nos situarmos
Sempre houve, quase, eu creio que quase sempre houve, pessoas que sacrificavam nos altos. Sacrificar nos altos eram sacrifícios feitos aos deuses, não a Deus. Portanto, sempre que havia um bom rei em Judá, uma das primeiras coisas que ele tentava fazer era limpar a podridão que havia dos reis anteriores, e por vezes nós vemos, somente nos altos ainda se sacrificava. Ou seja, aquilo era uma coisa que era sempre difícil de desenraizar da mentalidade daquela gente. Ou seja, o sacrificar nos altos era algo... Ou seja, praticamente se fazer sacrifícios à revelia dos sacrifícios que se iam fazer no tabernáculo. Okay? Então, 1 Reis 3, versículo 2. Somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não tinha edificado casa ao nome do Senhor. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de David, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Isto foi, sabem o que é que isto aconteceu? Ele foi sacrificar aos altos, coisa que não devia, quando? Antes do Senhor lhe aparecer e antes de lhe dar o quê? O que é que Deus lhe deu? O que é que Deus lhe deu? O que é que ele pediu? Pediu sabedoria. E depois de Deus lhe ter dado sabedoria, e acordou Salomão, versículo 15, porque aqui é aquela história de Salomão, Deus apareceu a Salomão num sonho e disse, pede o que quiseres, eu te darei. Ele disse, dá-me sabedoria para que eu possa saber conduzir este povo. E acordou Salomão, versículo 15, e eis que era sonho, e veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou holocaustos, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Ou seja, Salomão, quando ainda não tinha sabedoria, nós podemos fazer esta comparação connosco, quando nós não temos sabedoria, inteligência espiritual, nós podemos até querer fazer coisas para Deus, mas estar a fazer da maneira errada. Portanto, precisamos de sabedoria e inteligência espiritual. Quando Salomão teve a sabedoria, passou a adorar o Deus certo da maneira certa. Portanto, estava a adorar o Deus certo da maneira errada. E quando nós não conhecemos a palavra de Deus devidamente, podemos, como falei há pouco, estar a fazer coisas erradas. Estar a dizer coisas erradas. Estar a pedir coisas erradas. Portanto, é importante que nós, como diz o apóstolo Paulo, sejamos cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Porque há alguns que não têm toda a sabedoria e inteligência espiritual. Falando ainda de Salomão, nós lemos que, a dada altura, quando veio a rainha de Sabá, o que é que ela disse? Eu ouvi falar muito, basicamente, eu ouvi falar muito de ti, mas nem metade. Infelizmente, muitos crentes sinceros, tal como Salomão era sincero, continuam a fazer coisas erradas. Porquê? Porque não têm toda a sabedoria. Só usam meia sabedoria. Alguns que só usam a sabedoria relativa ao povo de Deus terreno. Não conhecem, ou não querem conhecer, ou compreendem mal a sabedoria de Deus revelada nas epístolas de Paulo. Revelada a Deus, atenção, revelada por Deus, a Paulo, e que ele escreveu nas suas epístolas. Porque se nós não tivermos esta compreensão, vamos pensar em dizer e fazer coisas erradas. Vamos pensar, por exemplo, como eu já disse, e vou terminar, que está a acontecer-me isto, deve ser Deus a castigar. E não, isso era como Deus agia com a nação de Israel, com os filhinhos. Deus hoje disciplina-nos hoje, mas não é fisicamente. Já falei disto, e por isso vou falar muito rapidamente. Deus disciplina-nos, não é fisicamente. Imaginem o que era eu ter um filho adulto
E imaginem alguém que tem um filho adulto. E de vez em quando passava por ele e mandava assim uma bofetada ou qualquer coisa assim. E ele, porquê é que fizeste isso? E ele não dizia nada. E depois passava um bocado. E eu, deve ter feito alguma coisa. E depois começar a magicar, o que é que eu fiz? Fiz isto. Deus não nos castiga fisicamente. Deus castiga-nos, Deus disciplina-nos, Deus corrige-nos pela sua palavra. E é assim que eu tenho um filho, se eu tiver um filho adulto, digo, olha, tu agiste mal, por isto e por isto, deves mudar. Estou desiludido contigo. Parece que, pelo menos, acho que alguém ouviu e fixou o que eu disse. Preferia... Como é que era? Preferia que me tivesse batido, não era? Quando um adulto nos corrige e diz assim, olha, é sério, estou profundamente desiludido com o que tu fizeste. Preferia as bofetadas, ou um cinto, ou coisa assim. Porquê? Porque é assim que Deus faz. Deus não nos corrige, não nos corrige fisicamente. E disse, e volto a dizer, quando o fazia, havia sempre alguém para dizer o porquê. Isto aconteceu por causa daquilo. Natan disse a Davi, o teu filho morreu, tu pecaste. Cometeste um adultério e um homicídio. Paulo disse, Coríntios, alguns de vocês estão... Por esta razão, alguns de vós estão doentes, fracos, e alguns que já dormem. Há sempre alguém para dizer. E, por favor, não deem ouvidos a quem diz, olha, isto está acontecendo na tua vida por causa daquilo. Isto é Deus a castigar-te. Eu já cometi pecados suficientes para que viessem sobre mim todas as pragas do Egito e muito mais. Já cometi pecados suficientes para isso. Mas a graça de Deus é que permite que eu não sofra essas coisas. E se sofrer, aqui é a grande diferença. Vem um mal à minha vida, não devo pensar, isto é castigo de Deus, mas qual deve ser a minha atitude? Como é que eu posso, se esta situação não reverter, como o Zé António estava a juntar aquele exemplo, se esta situação não melhorar, se esta doença parece terminal, tiver o seu curso natural da vida, o que é que eu posso fazer? Quanto mais não seja, posso dar um bom testemunho da minha fé em Deus. E mesmo o meu familiar morra, eu continuar a confiar no meu Deus. Poder dar este meu testemunho. E poder fazer o quê? O que é que um pai que tenha perdido um filho, ou que tenha passado por uma situação de doença difícil, pode fazer? Que outro que não tenha passado pode? Alguém me sabe dizer? Futuramente fazer. Exatamente. Confortar, consolar, dizer, olha, eu já passei por isso, mas o Senhor está sempre do nosso lado. E tu podes, apesar desta situação, podes conseguir ultrapassar. É possível. E não. Imaginem o que é. Não. O Senhor cura. Ou isto é castigo de Deus. Isto não falta alguém. O Senhor cura, nós não temos garantias disso. E depois não cura, e como é? Olha, Deus falhou. Não, Deus não falhou. Falhou o Deus que tu me vendeste. O Deus que alguns vendem é que falha. Porque Deus não falha. E se nós vemos as coisas desta forma, Deus nunca falha. E para além de tudo, é a única forma que tem aderência à realidade. Todos os outros são maneiras de pensar que parece muito giro, parece que tem Deus lá no meio, tem Deus. A palavra de Deus aparece. E se calhar até no outro tempo era assim. Deus castigava e Deus curava. Mas vamos ficar por aqui. Para a semana, se Deus quiser, eu começo a ver, vou a meio daquilo que eu queria falar. Já se passaram 6 semanas. Mas tenho mais algumas coisas para dizer. Queria ver para a semana como é que Paulo tomava decisões. E vamos ver que Paulo não tinha assim uma maneira sobrenatural, digamos. Paulo não usava... Reparem uma coisa, vocês alguns não vão poder ouvir. Reparem uma coisa.
Paulo não usava expressões como... em relação a algumas coisas usava, esta é a vontade de Deus, mas outras, vejam só aqui este exemplo muito rapidamente. A dada altura ele diz que eu pedi a Apolo para ir, era Apolo, mas ele não quis ir agora. Não sei se estão a ver essa passagem, alguns talvez. Se fosse outro, como nós conhecemos, não, Paulo, é da vontade de Deus que tu vais. Paulo diz a Filão, pode ser que o espero. Ele dizia que queria ir à Espanha, nós não sabemos se foi, se não. Não é tão... não sei qual é a expressão que devo usar, não é tão sobrenatural, não é tão transcendente como às vezes nós queremos fazer. Mas fica para a semana, porque também acho que é da vontade de Deus que eu não vos masse muito. Mas queria dizer estas coisas e graças a Deus.